Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast As Donzelas. E hoje nós trouxemos um tema que nós chamamos de por que elas estão cansadas, exaustas e por que eles estão entediados. Então, Cris, a gente tem falado muito, né, sobre esse tema, né, das mulheres estarem cansadas e tudo mais, né, mas hoje a gente quer conversar um pouquinho aqui sobre o porquê disso, né, que acho que é importante a gente não só falar o que a gente está passando, mas falar sobre o que a gente está tentando, né, ou seja, o que nós estamos tentando fazer para reverter esse quadro, né, para melhorar a nossa vida. E aí, traçando um paralelo aí entre comportamento dos homens e das mulheres nesse contexto todo. Então, queria já começar aqui o nosso episódio trazendo para você aí as tuas percepções em relação a esse paradoxo. Perfeito. Bom, então sejam todas muito bem-vindas aqui no canal. A gente traz mais um tema que para a gente faz muito sentido, não só no que a gente acessa, no que a gente conversa, ou até mesmo os ambientes que a gente tem estado com mulheres e homens. E uma das coisas que a gente percebe, trazendo essa palavra, né, de exaustão feminina, e até mesmo a questão do tédio masculino, são expressões que a gente às vezes escuta até de forma pejorativa, a gente tem que ter um certo cuidado, né? Nós, mulheres, sempre tivemos, desde a época das nossas mulheres, mãe, avó, enfim, todas as gerações que passaram, um nível de atividades, uma quantidade de atividades muito grande, né? Só que há tempos atrás, essas atividades, elas se resumiam, mesmo sendo enormes, dentro de casa, né? Porque era uma mulher que antigamente não trabalhava, ali a gente está falando até antes da Revolução Industrial. Quando a gente fala agora da época, né, que a gente está vivendo, a época contemporânea, a gente está falando de uma época mais moderna, de onde a mulher continua com as atividades domésticas, mesmo aquelas que conseguem investir numa ajudante, ela tem que fazer a gestão dessas atividades domésticas, né, mesmo pagando alguém para fazer, e ainda mais a gestão profissional nessa questão de desenvolvimento de carreira, habilidades, e ainda temos mais, que é o nosso foco aqui, a gestão da nossa saúde física, emocional e mental. Então, quando a gente traz essa questão da exaustão feminina e do tédio masculino, a gente só precisa entender em que lugar nos colocamos. Porque aí a gente, né, Simone, sempre recebe alguns feedbacks ou até mesmo algumas falas de mulheres assim como nós, que estão cansadas, sim, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, mas elas ainda se consagram no lugar de que aqui eu preciso estar, ou aqui é o meu lugar. E aí eu trago um pontinho de reflexão, né? É muito perigoso quando a gente se coloca nesse lugar, né, como talvez uma heroína inabalável, porque aqui a gente vai ter uma questão que é a minha expertise, que é a parte do corpo doer, perder sensibilidade e conexão do prazer. Então, hoje eu me orgulho de dizer que eu não sou uma pessoa que tenho como um troféu a exaustão, não tenho, e também não tenho intenção de dar conta de nada. Eu vou dando conta das coisas mediante o que eu vou entendendo que eu sou capaz de fazer com muita excelência. Uhum. E toda vez que eu não sou capaz de fazer com excelência, eu vou pedir ajuda, tanto Sim. no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional, ou vou dar aquela paradinha e dizer, ó, aqui eu não vou conseguir fazer nesse momento. E aí eu te devolvo até a pergunta, assim, como que para ti, Simone, você tem primeiro a referência, que é o que você aprendeu, né? Com que você hoje torna como uma ambiência para você, porque também tem isso, né, Simone? Eu venho de uma referência de mulheres que trabalham exaustivamente e que não têm o direito, na cabeça delas, de chegar e sentar, né? Ou botar as perninhas pro ar, como eu gosto de dizer. Essa é a minha referência feminina materna, digamos assim. Não tem. Mas eu escolho fazer diferente, porque eu entendo que eu mereço viver com um pouquinho mais de qualidade e o corpo precisa desse cuidado. Mas eu queria escutar de ti, assim, como que é a tua referência e as tuas escolhas nos dias de hoje. É assim, Cris, há pouco tempo eu ouvi uma pessoa falando que
assim, nós fomos acostumadas a ser valorizadas pelo nosso esforço e não pelo nosso resultado. Uhum, E quando eu ouvi isso, eu falei, puxa vida, isso faz muito sentido, porque assim, eu também venho de uma geração em que eu tinha uma mãe que era dona de casa uhum, e que tanto ela quanto o meu pai, sempre incentivaram muito a gente a estudar, porque eles não estudaram, então eles tinham eu acho que eles tinham essa tristeza, né, de não ter uhum. estudado, então eles queriam muito que os filhos estudassem, e eles tinham também aquela questão assim de a gente ter um bom emprego, fazer carreira numa empresa e tal. A nossa geração ela cresceu assim, né, querendo ter uma boa carreira e tal, e estudando e fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E quando eu ouvi essa frase, eu falei, poxa vida, por que que a gente só tem que ter resultado se a gente está fazendo muito esforço, né? Não Uhum. necessariamente precisa ser dessa forma, só que eu vejo que hoje as mulheres elas têm esse conceito, né, de que a gente só vai ter resultado se a gente fizer muito esforço, né? Então, assim, eu lembro que uma vez uma pessoa falou assim, enquanto ela descansa, ela carrega pedra, sabe? É, Porque assim, era tanto a nossa necessidade de fazer tanto esforço, de fazer tanta coisa ao mesmo tempo para mostrar que a gente consegue, que a gente pode, ele se tornou meio que um hábito, sabe? uhum. E eu vejo que ao longo do tempo, isso acabou se tornando uma coisa super natural, assim, É, sabe? No caso da minha geração, é muito característico isso, porque as pessoas que eu conheço, as pessoas à minha volta, muitas delas, elas são assim, né? Então a gente sai de casa cedo, vai trabalhar, trabalha o dia todo, chega em casa, arruma a casa, tem filho, tem marido, tem uma série de coisas, a gente ainda quer estudar, né? Nós somos uma geração que gostamos do conhecimento, né, Cris? uhum. Então a gente quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E essas referências, esse ambiente, ele acaba moldando a gente também, né? Porque, Sim, claro, aquilo que está ao nosso redor, ele acaba se tornando algo normal. E então essa questão de como que é, né? Durante muito tempo, muitos anos, eu vivia assim também, Cris, e eu achava isso super normal e eu me orgulhava muito disso. Só uhum. que chega num determinado ponto da nossa vida que a vida cobra, né? Ela cobra de diferentes maneiras. Ela pode cobrar te paralisando por causa de uma doença, um problema mais sério de saúde, ela pode te paralisar por causa de um burnout, por exemplo, ela pode te paralisar ou pelo menos te desacelerar quando a gente começa a viver essa fase que a gente está vivendo também, porque daí tudo fica mais difícil, né? Então, existe ali também uma desaceleração que ela é meio que colocada para a gente, né? Imposta para a gente, justamente porque o nosso corpo, ele vai ficando cada vez mais cansado nesse sentido, né? O corpo, a Uhum. mente. Daí eu acho que junto com isso, Cris, a gente tem também muitos estímulos hoje em dia, que daí tem o cansaço mental, que é toda essa questão, né, de mídias sociais, muita informação chegando, a gente está o tempo inteiro sendo, né, bombardeado com muita informação. Então, num determinado momento, assim, acho que chega um momento na nossa vida que fica difícil administrar tudo isso, né? E eu percebo que tem mulheres que descobrem isso mais cedo, outras mais tarde, algumas com mais consciência, como é o teu caso, né? Outras com menos consciência ou quase nenhuma consciência, que foi o meu caso, né? Mas de toda forma, eu acho que a nossa pretensão aqui, né, Cris, é a gente também trazer à tona essas questões para que quem está, talvez, nesse olho do furacão, possa fazer isso cada vez mais cedo, né? Porque eu acho que se começar mais cedo, o impacto vai ser muito mais positivo, né? E É. a mudança vai ser muito mais consciente também, né? Então, assim, no meu caso, é isso, sabe? Eu vejo que, assim, a gente tem muito essa questão dessa pressão, muito esse peso nos nossos ombros, a gente está carregando uma mochila que ela tem muito peso e a gente tem que começar a tirar. Né? Cada passo que a gente dá, cada movimento que a gente faz, a gente tem que ter essa consciência de que a gente tem que ir tirando um pouco desses pesos dessa mochila, sabe? É, e tu sabe que assim, ó, uma das coisas que reflete muito, a gente voltando na parte de referência, é o quanto qual é a ambiência que a gente tem, e aí voltamos a dizer, por mais que a gente acesse a bons cursos, a boas empresas, a mentorias,
a gente tem uma ambiência ou familiar, né, ou até mesmo uma questão de trabalho, onde a gente não consegue ter um equilíbrio de pessoas, talvez com o mesmo desejo que nós, que é dar aquela famosa reduzida ou respeito ao nosso tempo. Eu diria mais respeito do que reduzida, tá? E aí eu vou te dizer que em 2025 eu me peguei justamente nessa situação, porque isso eu venho construindo há 14 anos, esse processo, né? Então, como você trouxe por uma consciência, mas talvez uma consciência devido ao tempo, à frequência, à constância. Mas em 2025, por acessar novos projetos, novos trabalhos, e que bom, né, que a gente possa acessar, eu me deparei de novo com esse embate de mulheres muito próximas, até amigas, que acham como uma grande vitória essa aceleração contínua, né? Essa vigilância constante. E aí, quando você está num ambiente onde a grande maioria é nesse sentido, ou de duas uma, ou você segue, né? Tudo que você construiu, tipo, cara, não funciona aqui eu vou ter que seguir a manada. Ou você sim, no sentido de se impõe, e quando eu digo me impor, nem é para frente, é para trás. Você coloca 2 passinhos para trás e diz, não vou entrar nessa loucura, eu vou fazer o meu melhor nesse projeto, nesse trabalho, nesse grupo, seja o que for, mas eu não vou me perder. Porque aí mora uma coisa que você trouxe muito bem, consciência, que eu chamo até de maturidade. Aqui eu percebo que, cara, eu cheguei num nível de maturidade que eu construo todos os dias, porque todos os dias o mundo te desafia a ser vigilante, constante. Sim. Né? O mundo inteiro, nas redes sociais, numa saída de grupo com amigas, por exemplo, esse final de semana eu tive o privilégio de estar com um grupo de mulheres 50 a mais, num lugar super tranquilo, onde não tinha Wi-Fi, e mesmo assim, a vigilância delas é constante com o tempo, com o que vão fazer, se vão tirar fotos, né? E aí, mesmo no momento de lazer, eu falei, cara, eu nem vou tocar no meu celular. Eu vou avisar que cheguei e depois dou uma notícia, está tudo bem. Mas eu vou me permitir, né, viver aquilo ali e depois, com o longo das horas, eu registro o que tiver que ser registrado. Ou, enfim. Mas é o tempo todo. É o tempo todo você tendo que dar 2 passinhos para trás para deixar passar quem está nessa vigilância. E aí, assim, Simone, é muito... E tem um peso também você dar esse passo para trás, porque quando você precisa se impor, mesmo que seja dando 2 passinhos para trás, o teu corpo também dói. Porque ele sente uma energia, né, vamos trazer para o trabalho, uma energia de correria, uma energia de produção, e você não. Só que pensa, a energia está assim, e você está assim. Então, olha a força que você também tem que fazer com o seu corpo, para você sair. E aí eu te justifico por que eu estou falando isso. Porque depois desses acessos aos projetos, e que bom que eu estou acessando, eu passei a ter dores nas costas que eu não tinha. Né? O corpo está gritando com algumas inflamações, porque justamente eu estou indo no sentido anti-horário do negócio. Sim, sim. Mas eu também tenho que fazer um esforço para isso, tu entendeu? Físico, mental e emocional, não tem jeito. Ainda é muito esforço ainda, né? A gente porque assim, não é tão natural, né? Não, porque a gente, na verdade, assim, é natural para mim, mas nos ambientes que eu frequento não é. Então, eu preciso, para estar nos ambientes, eu preciso calibrar essa energia, potencializar, aumentar. No meu habitat comigo mesmo, ou seja, na minha casa, no meu tempo de lazer, até dentro do meu carro, aí é o meu mundo. Lá fora que se ferre. Mas nos ambientes que eu acesso, não. Então, assim, o esforço sempre é para você se manter firme, que nem uma dieta, né? Você se manter firme ali no seu propósito, porém a energia, e a física quântica mesmo, tá? Sim. Ela é exatamente ao contrário daquilo que você está vivendo nos últimos anos. Então, assim, mas a gente consegue viver num casulo a vida inteira? Não. Né? Mas a gente vai ter que frequentar os ambientes de forma mais responsável e consciente para saber que você vai precisar de uma energia maior para se manter ali.
firme naquilo que você quer, né? Sim. E aí, por último, só para concluir essa parte aqui, eu fico muito feliz, mas é uma felicidade absurda quando eu consigo voltar para casa, no sentido para o meu habitat, e eu digo, cara, venci mais um dia, tipo Alcoólatras Anônimos. Alcoólicos Anônimos. Eu venci mais um dia, porque aí mora a grande dificuldade das mulheres no sentido, tipo, como que eu vou relaxar se a minha mãe, a minha amiga, a minha irmã tá aqui, ó, pauleira, 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 e ela não tem nem tempo para uma atividade física ou para um livro. Sim. Eu vou fazer. Diferente dela, eu decidi que eu vou fazer. Então, assim, é uma energia sim, tá? Mas é uma energia quântica contra o sistema, na verdade, né? De você. Porque as pessoas vão mudar de acordo com o que para elas é importante, não para você. Você sabe, Cris, que falando sobre essa questão das pessoas, as pessoas elas exercem uma influência muito forte sobre a gente, né? De forma consciente ou inconsciente, mas as pessoas que são que nos amam e que a gente ama, elas têm essa interferência muito forte, né? Então, por exemplo, em 2022, eu decidi que eu ia sair da empresa onde eu estava e eu queria um outro estilo de vida. Principalmente porque eu estava pensando na questão de que eu queria fazer essa mudança também para ter um estilo de vida melhor, porque daí eu comecei a ter consciência, sabe, Cris? Lá naquela época eu comecei a ter mais consciência, assim, sobre que eu estava ficando mais cansada, com mais frequência, né? Então eu estava sentindo algumas coisas diferentes e eu também queria ficar mais próxima do meu filho, porque ele estava naquela fase, né, de ir para o quinto ano, quarto ano, quinto ano, aquela mudança toda. Eu queria estar mais perto dele. E aí eu decidi que eu queria ter uma rotina de vida e de trabalho mais flexível, e o jeito que eu encontrei de fazer isso foi trabalhando em casa, né? Então, a maior parte do tempo eu trabalho em casa, e eu fiz esse movimento justamente porque eu entendi que eu precisava disso. Só que eu tinha, estando em casa e fazendo os meus horários e a minha rotina, eu tinha a possibilidade, por exemplo, de ir para a academia às 4 da tarde, que para mim era um luxo isso, né? E eu tinha vergonha de falar para as pessoas que eu ia para a academia nesse horário, que de vez em quando eu pego o meu filho e às 4, 5 da tarde e a gente sai, vai tomar um café, vai passear na praia aqui na frente, né? Eu tinha vergonha, eu não falava, eu não comentava com as pessoas, porque eu falava, meu Deus, o que as pessoas vão pensar? O que elas vão dizer? Será que elas vão pensar que eu não tô, que agora eu não trabalho mais, que eu estou vivendo só assim, né? Porque, enfim, para mim era motivo de vergonha mesmo, né? E aí um dia eu falei, não, eu vou me desafiar a falar para as pessoas. Então, se acontecer alguma coisa numa conversa e tal, eu não vou mais esconder, eu vou falar abertamente e vou motivar também uma conversa para poder falar sobre isso, porque eu falei assim, ó, isso não está errado, é só um estilo de vida que eu estou escolhendo, né? E quando a gente faz, óbvio que a gente faz uma escolha, a gente abre mão de outra, né? Então eu escolho A, eu abro mão de B, mas a gente precisa entender o que é importante para a gente naquele momento da nossa vida, né? Então, assim, eu escondi muito o que eu queria, o meu estilo de vida, ainda tem coisas que eu não me sinto à vontade para falar, mas eu tenho trabalhado isso, Cris, também porque eu acho que a gente pode ter aquilo que a gente escolhe ter, né? E claro que a gente vai arcar com as consequências disso, tudo mais, né? Mas a gente precisa fazer escolhas ouvindo aquilo que a gente quer, né? E uma coisa também que eu sempre lembro muito e me veio aqui à cabeça também, falando sobre essa questão da nossa dinâmica, da dinâmica da mulher, né? Eu lembro que o meu ex-marido, um dia ele falou assim para mim, porque era muito engraçado, e aí eu queria convidar cada uma a fazer essa reflexão aqui para ver como que é o comportamento. Olha só, que uma coisa muito simples, mas assim, quando a gente entra dentro de casa, então você saiu para passear, foi trabalhar, sei lá, qualquer coisa, você chegou no final do dia. Quando a mulher entra em casa, normalmente, e eu já perguntei para várias amigas, normalmente o que a gente faz? A gente entra em casa, a gente já começa a arrumar a casa e vai para cá e vai para lá e faz isso e faz aquilo. A gente sempre arruma alguma coisa para fazer. Exato. O homem, qual que é o caminho que o homem normalmente faz? Ele entra em casa, ele senta no sofá. Pode reparar, a maioria dos homens faz isso. Eles
chegaram de um dia de trabalho, eles entram em casa e sentam. Sentam para descansar ali um pouco, sabe? E aí, uma vez, o meu ex-marido falou assim, poxa, mas tu não para nunca. Ele falou assim, ó, tu trabalhou o dia inteiro, a casa está arrumada, não tem problema aqui, então por que que você não para? Exato. Senta aqui, descansa meia hora e tal. E aquilo, para mim, era uma coisa assim, eu até falava assim, poxa, mas você não vê que a gente tem o jantar para arrumar, que tem o João, que isso, que aquilo, para mim, aquilo era, às vezes, soava até como uma afronta, sabe, Cris? Hoje eu tenho até, eu sinto até vergonha de pensar assim, porque eu não penso mais assim, mas naquela época era o que eu pensava, era a forma. É verdade. E eu falava, poxa, né, mas você não pode me ajudar, você não está vendo que tem isso para fazer, aquilo e tal. E aí é que eu acho que mora a diferença entre o masculino e o feminino nesse aspecto, Cris, e porque talvez a gente pense assim, será que a gente está pensando que os homens, eles são, né, eles estão entediados, e eu acho que existe sim, né, algo nesse sentido, mas será que a gente também não está julgando muito o comportamento deles por causa do nosso comportamento que é muito exaustivo? Será que está certo nessa história, né? Será que porque eu vejo assim, ó, que os homens eles conseguem muito mais facilmente do que nós relaxar, ter um momento ali, né? Que nem tu tinha falado antes na nossa conversa, aquele momento lá da quarta-feira do futebol e tal. Eles fazem, né? Eles têm ali a forma deles de despressurizar também, de alguma maneira, né? Então, trazendo para esse contexto aqui da questão do cansaço, da exaustão, eu acho que homens e mulheres lidam de uma forma diferente, e o homem, ele tem uma leveza maior do que a mulher nesse sentido, e eu acho que a gente pode aprender muito com eles nesse aspecto. E tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, ó, que desde a infância as mulheres elas são treinadas para vigilância constante e o homem para um foco único, né? E que a gente acaba aí, de novo, quando a gente fala sobre isso, a gente se acha superior. Na verdade, a gente sabe que não, né? A gente sabe que, inclusive, cultura oriental, eles são super inteligentes porque eles fazem uma coisa de cada vez, bem feita, para não precisar refazer, né? E aí, tudo isso, quando a gente traz essa vigilância constante da mulher e o foco único do homem, quando a gente traz para a nossa vida adulta, né? A gente percebe que o descanso da mulher ela é interrompido pela culpa, como tu trouxe, né? Como que eu vou dizer que eu faço academia 4 horas da tarde, né? Porque ninguém da minha relação social faz. O do homem, esse descanso, ele é protegido pelo silêncio. Porque, tipo, cara, ele merece, ele trabalhou muito. E aí, de novo, a gente se coloca em alguns momentos a mulher como vítima, mas ela quer se colocar como superior, como se fosse uma vantagem fazer inúmeras coisas, né? A qualquer preço. Porque se você faz inúmeras coisas, e eu sou uma pessoa que consigo até ter uma organização, um planejamento para multitarefas, porém, sem transcender essa linha da qualidade ou até mesmo do bem-estar, e é uma coisa que vira e mexe, se você não cuida, você perde, né? E o corpo grita, um estômago que dói, enfim. A gente parar de se colocar como um troféu nesse sentido, né? Que para muitas mulheres, sim, é super válido, porque daí viu a mãe a vida inteira dependendo ou não tendo função como você trouxe ali, não tendo a possibilidade de estudo, de acessar bons ambientes, tá. Mas a gente precisa também ter a consciência, principalmente o que esse reflexo de várias atividades, insanas muitas vezes, né, Simone? Porque não são atividades todas com muito propósito e que tal, e que vai gerar. Não, ponto, tá? São às vezes insanas. Até que ponto essas atividades insanas e repetitivamente, assim, a gente vê mulheres fazendo coisas absurdas muitas vezes, considerando que daqui a um tempo ela não vai ter esse tempo, né? Então, a gente precisa olhar isso com bastante responsabilidade, mesmo na questão de produtividade e financeiramente falando, tá? Que é um tema que a gente pode depois trazer, a relação da mulher com o dinheiro, né? Gosto muito desse tema. Nem sempre o sinônimo de muito trabalho significa
uma qualidade desse dinheiro ou dessa produtividade. Sim, Então, sim. quando a gente começa, como você traz, né? Inclusive, acho que o grande objetivo desse projeto que você me convidou é que você passe a ser diferente de tudo aquilo que você traz como referência, assim como eu trago também uma referência nesse sentido, e você começa a querer se destacar, porque no momento que a gente começa a dar voz para tudo isso que a gente está falando aqui, a gente quer se destacar, né, Uhum. perante as outras mulheres que a gente convive, a gente quer se destacar no sentido assim, ó, eu me permito fazer diferente, né, eu honro cada história de cada uma, nananã, mas eu, Simone, eu, Cris, me permito levantar essa bandeira, eu vou fazer diferente. E Uhum. aqui também a gente tem uma energia sobreposta, né, onde a gente precisa segurar esse rojão, Sim. porque vem nesse mesmo conceito de fala, mas para ti é fácil, né? Porque tu, né, teu trabalho também é um pouquinho mais, de repente, mais tranquilo porque trabalha em casa. Mas para ti é fácil porque também tu tem ajuda do marido, ou para ti é fácil. Sempre vai ter essa percepção. Sim. E aí a percepção é do outro, não é sua, né? Uhum. Então, assim, independente de você que trabalha home office, que tem uma tranquilidade de horário, e eu que tenho talvez um suporte físico ou até mesmo financeiro do marido, tomar decisões, que bom, sinal que Uhum. eu, né, estou aproveitando esse momento de vida antes que as coisas se acumulem e a gente perca tudo isso, né? Sim. E Cris, assim, trazendo, até conectando aqui essa questão do tema, né, do nome aqui do nosso episódio, que é traçar esse paralelo, né, entre as mulheres estarem exaustas e os homens estarem entediados, né? O que que acontece? Essa pressão que a gente vem se colocando também, ela é um reflexo direto do que o homem está respondendo nessa relação, né, Cris? Porque Uhum. imagina assim, como é que é possível que a gente tenha uma relação, né, onde a gente tem uma mulher que ela é uma mulher que tem mais leveza na relação falando na relação, né, de homem e mulher, e no contexto dela, e um homem que tem mais disposição, se a gente está se colocando esse peso todo, não tem como fechar esse círculo, né? Porque se você tem uma rotina que, né, é natural que a mulher tenha uma rotina mais intensa, porque, Sim. como você disse no começo, né, a gente escolheu trabalhar fora, a gente Uhum. escolheu estudar, a gente escolheu ter filho, a gente escolheu casar, a gente escolheu fazer tudo isso ao mesmo tempo, só que a gente foi acumulando mais coisas ao longo do tempo, né? Uhum. E aí, é óbvio que a gente no final do dia, a gente muitas vezes chega em casa cansada e tudo mais, e aí a gente vai deixando essa questão também do relacionamento de lado, né? A gente vai se apagando, vai apagando aquele brilho ali da relação, porque as outras coisas, elas passam a ter mais importância. E a É. gente precisa nutrir, né, todas essas questões, assim, a gente precisa nutrir a nossa relação com a família, de amizade, com o filho, com o marido. Uhum. Essas relações precisam ser nutridas, mas o que eu observo é que as mulheres, elas acabam deixando sempre o relacionamento por último. Ele está lá no último da fila. Então, eu coloquei todas essas outras coisas primeiro Com e o prioridade. relacionamento ficou lá no final. Se É. sobrar tempo, né? Se sobrar alguma disposição aqui hoje, eu vou dar atenção para o meu relacionamento. Uhum. Infelizmente, né? Assim, é com dor no coração que eu falo isso, porque eu também fiz isso no meu casamento, sabe? E fiz isso muitas vezes, mas não era não era assim por mal. É porque a gente acaba meio que entrando nesse piloto automático, assim, né? E aí, muitas vezes, a gente acaba vendo, assim, ali um homem que está apagado, que É. está jogado no sofá, que está sem disposição, Uhum. mas isso é uma consequência só de algo que vem acontecendo, né? E eu sempre, eu tenho aprendido muito, Cris, a colocar assim, ó, é tudo sobre mim, a responsabilidade é minha sobre as Isso. coisas, não Uhum. colocar responsabilidade no outro, sabe? Eu não Terceirizar. tenho isso porque o fulano não fez aquilo, eu não tenho isso porque a fulana... Não, a gente precisa, autorresponsabilidade o tempo inteiro. Então, assim,
no passado, muitas vezes, eu sempre terceirizava, sabe, assim, a questão, mas eu não fiz isso porque você também não fez aquilo, mas eu, meio que a gente vai navegando, assim, naqueles padrões, né, às vezes a gente é vítima, porque a gente se coloca no lugar de reclamar, porque você não fez isso para mim, porque você não me dá atenção. Às vezes a gente está num padrão narcisista, que a mulher tem muito isso, né, de saber tudo, de querer controlar tudo, e às vezes vingadora mesmo, né, é de a gente se vingar ali muitas vezes do nosso parceiro, porque a gente tá, né, a gente não recebeu aquilo que a gente queria, ou aconteceu alguma coisa que não saiu do jeito que a gente imaginava, a gente acaba entrando nesse lugar, né, de se vingar, não fazendo alguma coisa com ele, deixando de dar atenção. E o homem, eu escutei isso de um especialista em relacionamentos, Cris, e ele falou assim, ó, que uma mulher, ela precisa se sentir no relacionamento, né? Ela precisa se sentir segura, ela precisa se sentir, né, protegida, segurança e proteção, e aí a proteção é no sentido de proteção emocional, né, segurança financeira, proteção emocional, e ela precisa estar num ambiente, né, que ela tenha esse contexto, para ela é importante. Então, a mulher, ela tem mais demandas do que o homem para ela se sentir bem ali naquela relação. E ele falava que o homem precisa de uma única coisa, Cris. Ele precisa ser elogiado. Claro. E entenda elogiado no sentido assim, ó, de ser reconhecido. Então, assim, eu reconheço que o meu marido cuida de mim, que o meu marido, né, é um marido que provê as coisas aqui para nossa casa, traz segurança, proteção. Eu reconheço quando ele faz alguma coisa, eu reconheço quando ele se vestiu bem, eu reconheço quando ele, sabe, quando ele saiu para trabalhar e trouxe algo diferente para casa. Então, esse elogio que, né, se traduz assim no reconhecimento e reconhecer o valor dessa pessoa, segundo ele, esse especialista, né, que é uma pessoa que eu respeito muito, ele falou que isso potencializa demais o homem. Então, esse é o tipo de coisa que nós mulheres temos dificuldade de fazer. Eu falo por mim, prática, e eu falo pelas pessoas com quem eu tenho conversado. A gente não sabe acender essa potencialização que o homem tem, sabe? E aí, muitas vezes, ele vai se apagando, né? Porque assim, eu tenho aqui do meu lado uma mulher que eu admiro, que eu amo, mas que ela não me valoriza, né? Ela não me reconhece, ela está envolvida com milhões de coisas, né? E aí aquilo que sobra é meu, e o homem tem essa coisa, né, de sair de casa, bater no peito, e isso é desde a época das cavernas, né? Deixa eu bato no peito aqui, eu vou prover a casa, eu vou trazer segurança, eu vou trazer proteção, isso aqui é comigo, é do masculino, né? E a gente inverteu em muitas ocasiões esses papéis, né? Invertemos e enfraquecemos. Então eu acho que numa relação, Cris, e hoje eu penso muito no como foi o meu casamento, e eu penso muito naquilo que eu fiz errado, né? Porque hoje eu reconheço, assim, eu vejo quanta coisa que eu fiz errado, quanta coisa, muitas, assim, justamente porque eu estava, né, com a cabeça num outro lugar, assim, né? Então eu deixei de fazer muita coisa e também fiz muitas coisas erradas. Então, eu acredito que, assim, nós estamos ocupando um lugar que ele é muito masculino, e a gente está, muitas vezes, apagando o masculino que existe lá no nosso parceiro, né? E aí a gente está tendo ali dentro de casa um homem que muitas mulheres falam, mas o meu marido não faz nada, ele fica jogado no sofá, porque o meu marido não quer sair de casa, porque o meu marido... Mas assim, poxa, será que se a gente sair de casa a gente vai se divertir? Será que se a gente sair de casa a gente vai ter um momento legal? Ou vai ser só uma reclamação, vai ser só uma coisa chata, né? E eu acho que é o papel da mulher também puxar isso, sabe, Cris? Porque o papel de nutrição, né? A gente chama papel de nutrição, que é o papel feminino em qualquer relação, seja mãe ou filha, ou mãe, filho, marido, mulher, ou relação com algum homem no trabalho. A mulher, ela tem esse poder fisiológico de nutrição. E aí, como você traz, se ela fica muito nessa posição masculina de resolução, eu que sei, eu que faço, eu que não sei o que, né? Você vai matando
a nutrição que está dentro de você, Uhum. consequentemente, as pessoas não têm vontade de estar perto de você. Então, assim, Exato. tanto masculino quanto feminino, as pessoas não sentem aquele acolhimento, aquela nutrição de uma amizade, por exemplo, né? Vamos Uhum. trazer para a questão da amizade feminina. Por que que algumas mulheres têm tanta dificuldade de dedicar um tempo de qualidade para estar com suas amigas? Porque ela já anulou esse poder de nutrir e porque insanamente fazendo, porque aí ela se torna produtiva e até importante. Então tem um pouco aí dessas confusões, né, Simone? Minha percepção como mulher mesmo, tá? Nem como profissional. Tem umas confusões aí físicas e mentais que faz a mulher se perder de um jeito. E eu acho que até pra gente ir para o nosso caminho lá do tempo, não sei como é que nós estamos aí no nosso tempo de podcast, mas tem coisas que eu sempre vou perguntar, né? Toda vez que eu vejo algumas mulheres nessa insanidade enlouquecida e mega produtiva e tal, e às vezes surtando mesmo, né? Quando a gente Uhum. vê, ela tá num nível de surto absurdo, assim, com ela mesma. Eu sempre vou perguntar para ela, nem que seja de uma forma de brincadeira, o mais leve, e em que momento que você sente prazer, em que momento que você quer dar vontade, não é nem que esteja fazendo, uma vontade de dar um beijo na boca, uma vontade de receber um carinho, porque também tem isso. A gente vai se colocando em tantos escudos, em tantas coisas e placas, e que a gente esquece o que que é, né? Um toque, um carinho, não só de um parceiro, de uma parceira, mas de Uhum. pessoas com quem a gente convive, de um filho, um abraço, um chamego, um carinho, um café da manhã, sabe? Ou tipo, larga tudo que tá fazendo, Simone, eu vou passar aí para te pegar 4 horas da tarde pra gente ir molhar o pé na praia. Meu Uhum. Deus, imagina se eu vou me permitir isso. Então, assim, é nessa linha que a gente vai vendo as perdas das conexões, né? Sim. Ô, Então, Cris, e essa questão que você falou do nutrir, né? Eu vejo que, assim, uma coisa que ela é muito importante, e daí até você tem mais propriedade para falar sobre isso, né? Mas imagina que, assim, ó, é muito comum a gente encontrar hoje casamentos onde, por exemplo, não existe ou existe muito pouca intimidade entre o casal, né? E a gente sabe que a figura masculina, ela é sim movida muito por essa questão, né? A questão do sexo, a questão do prazer. uhum, A gente está vivendo, eu acho, que um movimento das mulheres se descobrirem em relação a isso também, né? Por causa do trabalho de muitas pessoas e profissionais como você, que trazem isso à tona, né, de uma forma muito legal. Mas eu vejo também, Cris, que quando a gente fala sobre nutrir, não é só sobre você ser uma mulher mais amável, ser uma mulher mais presente, ser uma mulher carinhosa, mas uhum, é também a gente ter esse momento, né, de intimidade, esse momento que ele é algo que diferencia qualquer outra relação, né? Porque senão sim, daqui a pouco a gente está vivendo uma relação ali de amizade, porque se, né, o sexo no relacionamento, ele é algo que determina, né, o tipo de relacionamento que você tem. uhum, E o que que eu percebo, né? Essa exaustão das mulheres, ela também acaba apagando muito isso, né? Ela acaba complicando esse lado, e a uhum, gente sabe que é uma coisa primitiva, inclusive do ser humano, né? Do homem, essa questão. Então, imagina que assim, ó, ao longo do tempo, você tem dentro da sua casa, você tem né, você está ali, um casal, onde a mulher ela tá nessa pilha toda, nessa vibe de fazer mil coisas, né, de assumir muitos compromissos, ela tem já muitos papéis e ela está cansada, ela está exausta, né? Ela está exausta em todos os sentidos, inclusive sim, às vezes de carregar esse peso da própria casa, né? Que ela uhum, foi assumindo o controle, e aí o marido, por outro lado, vai se apagando também, né? Porque, com assim, certeza. se eu estou ocupando um lugar do meu marido, não tem lugar para ele, né? Então, Uhum, muitas vezes, o que que acontece normalmente? O homem, ele vai se retirando de cena aos poucos, né? sim, Porque a gente vai assumindo ali um lugar muito grande, né? E a gente tem esse poder, essa capacidade de ir com tudo para cima, né? tem. Então, aí a gente está apagando ali. Aí, quer dizer, eu parei de, né?
eu parei de me arrumar às vezes, eu parei de dar atenção, eu parei de elogiar, eu parei de reconhecer as coisas que ele faz, eu parei de observar. Não existe mais intimidade entre o casal. Quer dizer, como é que um homem, né, que tem esse instinto muito primitivo, né, da coisa da pele, né, que isso é desde sempre, como é que a gente não quer ter um homem vivo ali naquela relação se ele está se apagando, né? E aí, Exatamente. será que eu estou fazendo o meu papel da forma correta? É isso que eu fico pensando, porque, claro que existem relações ali que realmente, né, o homem tem uma postura que não é boa, não estou dizendo que, Sim, que nem sim. sempre é assim, né? Tem aqueles casos realmente, mas assim, ó, eu conheço muitas famílias que têm uma mulher muito boa, um homem muito bom, e que esse negócio aqui não, ele não casa, ele não fecha, sabe? Mas daí você começa a conversar, mas como é que é o dia a dia? Mas o que que você faz? Daí você começa a ver que tem muita desconexão, né? Tem, Foi se total. perdendo. Então, Uhum. eu acredito que assim, ó, não tem como a gente conseguir nutrir uma relação onde a mulher seja mais leve e o homem seja mais disposto, esteja mais disponível, esteja mais com mais vigor, se a gente não nutrir tudo isso numa relação. Exatamente. Falou tudo. Chegamos no ponto que nós queríamos para fechar. Olhar para a sua relação, independente com quem você esteja, e primeiro com você mesma, né? O quanto para mim isso é essencial, a nutrição, o acolhimento, a conexão, a sensibilidade. Então, são coisas que hoje eu, Cris Ago, véspera de fazer os 45, não abro mão. Não tem nada mais importante para mim do que seja isso. Nas minhas relações, tá? Com amigas, quando eu quero estar com as amigas, eu quero estar de forma de verdade, eu quero, sabe, com tempo, tirar foto, dar risada, essa questão de conexão, assim, do todo, sabe? Não contando ali no time. Pelo relógio. Quando eu tô com o marido, eu quero estar, sabe, de forma bem conectada, né? E vai ter dias e dias para isso, não é sempre que você precisa, né? Então, assim, quando você tá com os filhos, né, para você escutar, para você dar risada, pra você dar orientação, para você olhar no olho, quando você tá com seus pais da mesma forma. Então, assim, eu Presença, né, Cris? não abro mão mais eu não tenho essa de, eu não tenho tempo. Eu tenho todo o tempo do mundo. Para isso eu tenho, Se eu porque tirei meia hora para estar aqui, eu vou estar. É só meia hora por semana que eu tenho. É só meia hora por semana. Então, mas essa meia hora eu vou aproveitar ela do minuto 1 até o minuto 30, né? Então, assim, estar inteiro ali naquilo que você está fazendo. Eu tenho trabalhado muito essa questão da presença, né? Presença em tudo que a gente faz, mesmo que seja pouquinho. A gente pode fazer pouquinho, 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 mas que a gente esteja, de fato, conectada ali, né, Cris? isso. E a gente está chegando, então, aqui ao final, né, desse nosso episódio. Se você que está nos acompanhando aqui tiver alguma contribuição, coloca aqui para a gente nos comentários qual foi o insight que você pegou aqui, o que você achou desse nosso papo aqui. E sempre, como a gente fala aqui, né, Cris, fiquem à vontade para trazer também as sugestões de temas que vocês gostariam de ver aqui, porque nós estamos recebendo, inclusive, sugestões também da nossa rede aqui, né, da comunidade que nós estamos formando, né, Cris? E é super importante porque daí a gente vai trazendo esse nosso papo aqui cada vez mais alinhado com o que você também quer ouvir, né, Cris? Então, vamos encerrar o nosso episódio de hoje, né, Cris? E esperamos você no próximo episódio. Exatamente. Beijo e até o próximo. Tchau, tchau.